Então, vamos lá. Vamos apresentar aqui já vamos botar aí no ar e no YouTube aí, o nosso convidado. Seja bem-vindo, Maxson Fernandes. Obrigado, moço. Luiz Fernandes. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Fraternidade FM. Para mim é sempre um prazer estar podendo compartilhar um pouco das minhas habilidades e conhecimento com relação à arte do desenho. Muito bem. Vamos fazer o seguinte, eu sei que você é de Marysal, nasceu, se criou aqui em Marysal, a turma da sua geração lhe conhece, mas tem gente nova que talvez não lhe conheça. Vamos logo apresentar, quem é Maxson Fernandes? Bom, eu sou filho de Maria, conhecido como Maria da Miragem, né? Sou natural de Itaú, porém eu me considero marisalense, porque na realidade eu cresci aqui, né? Fui criado aqui, cresci, vivi a minha vida toda aqui, então eu me sinto parte da cidade de Marysal, e não de Itaú, né? Então como sou natural de lá. E durante esses anos eu vim me desenvolvendo, né? Desenvolvendo técnicas e habilidades com relação à arte do desenho. É uma paixão que eu desenvolvi desde quando eu era muito criança, por conta de parentes meus, também um primo meu, Francisco, e foi realmente esse que realmente me fez despertar, né, o interesse, a paixão pela arte do desenho. Então, a partir de então, eu passei a me dedicar. Sou autodidata, né? Eu nunca tive professor de desenho, mas desenvolvi minhas técnicas mesmo na prática mesmo. Eu já me fiz essa pergunta, assim, em relação ao desenho também, Max. Eu tenho um neto de 7 anos, que ele adora desenhar. Isso que ele começou com, acho que 2 anos, já fazia o rabisco. E está melhorando, sabe? E eu estou incentivando. Não sei se no futuro ele vai ser um desenhista, mas eu acho legal. E como você já falou, desde pequeno você já nasceu com isso, né? Não foi... Você teve ajuda, mas não foi aquela coisa que se espelhou em alguém, assim, no caso, você viu o seu primo Francisco desenhando e dizia, mas você era muito pequeno, acho que não tinha nem noção da coisa, né? Como é que foi mais ou menos o início da coisa? É justamente sobre essa questão, porque criança, a gente quando é criança, que toda criança por exemplo, ela desperta interesse pelo aquilo que ela vê. Tudo que ela vê, aquilo, se for algo que realmente chame a atenção, ela acaba sendo atraída por aquilo. Por exemplo, uma coisa que atrai muito as crianças são coisas coloridas, né? Cores, né? Isso destaca muito, desperta muito o interesse de uma criança. Então, embora esses traços que Francisco fazia na época quando nós morávamos na Miragem, não tivessem cores, eram traços em preto e branco, mas mesmo assim, por se tratar de se retratar algo, aquilo acabou despertando aquela paixão em mim, aquele interesse de também aprender a fazer aquilo, né? Bom, aí com o tempo eu fui praticando, até conseguir realmente desenvolver minha técnica. Claro que com o passar dos anos, depois que eu já estava começando a desenhar um pouco mais, eu comecei também a observar o trabalho de outros artistas, né? Eu comecei a observar o trabalho de outros para que eu pudesse também ter mais uma noção e conseguir discernir mais como que se trabalhava determinada técnica. Não tive instrução de nenhum professor de arte, de desenho, nem pintura, mas ao ver e estudar o trabalho de outros, isso fez com que eu desenvolvesse a minha técnica. Porque por mais que a gente estude com alguém, a gente não desenvolve a técnica daquela pessoa. A gente aprende com ele desenvolvendo sua própria técnica. Porque cada desenhista tem uma técnica diferente de trabalhar. Mesmo que trabalhe o mesmo tipo de arte, mas cada um tem sua maneira de fazer, tem uma técnica diferente. É algo realmente individual, não é coletivo. Porque o desenho, a parte de pinturas e desenhos, tem vários segmentos. Tem uns que faz tipo grafite, tem uns que faz aquele... Já vi pessoas fazer o desenho só com o lápis grafite, faz aquele, né, o branco e preto. Tem pessoas que mexem com cores, já vi, tem o segmento do cubismo. Então tem um mega, digamos assim, quantidade de tipos diferentes de desenhos. Porque no caso do desenho e a pintura, acho que é quase a mesma coisa, tem uma diferença também, né? Ou não? Estou aqui para aprender alguma coisa, não a pintar e desenhar, que eu sou péssimo, mas pelo menos tem que ter um conhecimento. Sim, existe uma grande diferença. Né? As pessoas, elas confundem muito essa questão da arte do desenho e pintura. Algumas pessoas, elas entendem que se você desenha, você também pinta. Se você desenha e pinta, você também faz escultura, você esculpe, mas não é assim.
Eu digo por uma vez uma pessoa que foi lá em casa me pedir para esculpir um gavião em uma madeira, né? Eu falei para ele, não, mas eu não sou escultor, eu sou desenhista, eu sei desenhar. Disse, não, mas não é a mesma coisa. Disse, não. Escultura é uma técnica completamente diferente de desenho. Assim como a técnica de pintar é diferente da de desenhar. São técnicas completamente adversas. Embora ambas estejam ligadas uma à outra. Mesmo, só desculpa interromper, mesmo que o desenho seja colorido, não quer dizer que seja uma pintura. Assim, porque para nós leigos, aqui, nós que não temos conhecimento, para a gente é uma coisa só, mas há essa diferença. Sim. Você, pronto, porque tem a questão, pronto, você pinta um retrato, uma pessoa, ou um prédio, alguma coisa como tem, aí é uma pintura. Mas também você pode desenhar esse prédio também, né? Mas aí tem a diferença. E qual é a diferença? A gente não sabe, fica aprendendo. Já que você é professor. Então, quais são as diferenças entre a técnica do desenho e a técnica da pintura? O desenho, você utiliza lápis. Então, a maneira como você manuseia esse objeto, né, que é o lápis, na superfície que você vai trabalhar, que no caso é o papel, é completamente diferente da técnica da pintura, que vai utilizar pincel e tinta. Então, as técnicas de aplicação de tinta é diferente do desenho. Entendi agora. Pronto. Acho que também quem está nos acompanhando está entendendo. Se eu pegar um lápis, grafite ou colorido e fizer um desenho com lápis, aí é um desenho. Mesmo que ele seja pintado, mas é um desenho. Já a pintura é quando você usa um pincel e toda aquela técnica, uma tela, um negócio mais, digamos assim, mais profissional, um exemplo, né? É mais ou menos isso? Isso, porque pintura envolve, você também tem que saber fazer misturas de cores para determinar um outro tom de cor. No desenho que seja colorido, porque existem pessoas que trabalham, eu acompanho alguns desenhistas profissionais pela internet, na rede social, que trabalham com desenho colorido, só que eles trabalham com lápis de cor. Claro que não é lápis comum, são lápis profissionais mesmo para desenho. E assim, existe essa mistura também de tonalidades para você alcançar aquele tom que tem uma pele de alguém. Tom da pele, tom do cabelo, olho, né? E na pintura é mais ou menos parecido, só que a diferença é porque é justamente o material em si que se trabalha. Porque lápis tem uma consistência completamente diferente da tinta, né? Tinta você vai utilizar pincel, que já são técnicas que eu acho que é bem mais complexas e mais difícil, a pintura, do que mesmo o desenho. Eu não trabalho com desenho colorido, já fiz no passado, cheguei a fazer alguns trabalhos coloridos. Hoje eu trabalho apenas com grafite. Então, continue, pode mandar. Aí o grafite, você só tem que distinguir as tonalidades de grafite ao trabalhar com grafite. Porque para as pessoas que não conhecem, elas acham que um desenho é trabalhado apenas com um tipo de lápis. Por exemplo, para mim fazer um desenho em grafite, eu uso em média de 5 a 6 graduações diferentes de lápis. Grafite. Mas existem diversas. São, na realidade, hoje, eu acho que já tem graduação, são 19 graduações diferentes. Cada graduação do lápis tem um tom de grafite. Por exemplo, a graduação HB é uma tonalidade, é um grafite com tons mais claros, médios. Já o grafite 6B, 4B já são tons escuros. Então, quando se trabalha um desenho, principalmente no grafite, que é um trabalho preto e branco, né, a pessoa tem que ter noção justamente das tonalidades que tem na imagem em preto e branco. Por exemplo, se eu pego uma imagem colorida, eu consigo discernir quais os tons de grafite que eu vou usar, mesmo trabalhando numa foto colorida para transformar em preto e branco com grafite. Eu já tenho essa noção das tonalidades de grafite que serão usadas. Mas quando a pessoa não tem essa noção, não ainda teve essa compreensão com relação aos tons, ela primeiro tem que estudar a questão das graduações dos lápis, tonalidades. Inclusive, até num e-book que eu desenvolvi, tem uma parte que explica isso aí. A pessoa até fazer uma escala de tons, pegar várias graduações de grafite diferentes, fazer tipo uma tabelinha, uma escala. Assim como se tem escalas com relação a tons de tintas, né? Fazer uma escala de cada graduação de lápis, que é para a pessoa ir estudando e conseguindo discernir, ter essa percepção das tonalidades de cada área da imagem. A gente sabe que uma imagem ela é formada por pixels, né? São pontinhos que formam uma imagem.
Para desenhar, no caso do desenho, a gente já passa a enxergar diferente. Já não se vê imagem por pixels, né? Mas por manchas. Quando a gente vai trabalhar um desenho, seja ele colorido ou preto e branco, a gente vai observar cada detalhe daquele, cada areazinha que a gente vai trabalhar, a gente tem que ver as manchas que estão lá, que estão definindo as diferentes tonalidades da imagem. Quando a gente vai trabalhando essas manchas, quando você olha por um todo, você vê que aquela mancha formou uma imagem. Rapaz, interessante, você não mexendo assim de boca aberta, porque eu achava o seguinte, que quando a gente vê assim, um grafite, uma tonalidade mais forte, ou mais, menos, eu pensava que era a pessoa que, onde estava mais forte, era forçar mais o lápis, escurecer, quer dizer, existem vários tipos de grafite com tonalidade diferentes. Para mim era, eu acho que para a maioria das pessoas que tudo é uma coisa só, a diferença é da ponta do lápis, que é o lápis fininho mais grosso, né? Então, que ali são duas tonalidades diferentes também, né? Mas aí... Isso. Por exemplo, o grafite, ele é composto da própria grafite, que pode ser encontrado na própria natureza, mas também ele é produzido industrialmente, né? A grafite. Só que o grafite, ele puro, ele não tem resistência. Ele é um material bem macio. Aí, para se produzir o lápis, para se trabalhar, é acrescentado nessa grafite argila. Sim. Ele é composto de argila com a grafite. A argila é justamente para dar dureza e resistência à mina do lápis, que é para você conseguir usar ele, né, passar no papel. E aí vai a questão com relação a essa questão das graduações. Por exemplo, a graduação B, da graduação B para frente, é B, B2B, 3B, 4B, aí vai até, acho que hoje já tem, se não me engano, tem até o 19B, parece que já tem. Então, quanto maior é a graduação B, mais escuro, mais preto é a tonalidade do grafite e também mais macio esse grafite, ele desgasta mais rápido no papel. Você vai passando ali no papel, ele solta rapidinho, até na mão assim, se você passar, ele solta. Quanto maior for a graduação B, mais escuro é o grafite e também mais macio ele é e mais desgasta rapidamente no papel. Da graduação, por exemplo, a graduação HB até o H19, H14, aí são os grafites mais duros, mais resistentes. É o que tem a quantidade maior de argila. Quanto maior for a quantidade de argila, menos tonalidade esse grafite vai ter. Ele vai ter um tom bem clarinho. Por exemplo, um 14H. Ele é um grafite bem clarinho, você passa e é muito rígido, né? O grafite ele fica bem rígido porque tem muita quantidade de argila e já tem pouco grafite. Aí ele dá clareza na tonalidade e dá mais rigidez, proporcionando também mais tempo para se desgastar esse lápis. Por exemplo, um lápis B da graduação B, ele desgasta mais rápido. Já da graduação H, ele custa mais a desgastar. Então, existem essas diferenças. Então, uma imagem, você pode prestar atenção, se você observar uma imagem, né, uma foto de uma pessoa em preto e branco, tem várias tonalidades de tom de cinza e preto. É a partir de então que a gente vai observar, na hora que for trabalhar uma imagem dessa, estudar ela primeiro, observar cada detalhe, as tonalidades de cada detalhe, para poder começar, para desenvolver ali a compreensão de quais são os tons que vai usar em cada área que vai ser trabalhada no desenho. Eu estou aqui com o nó da cabeça. Não, porque assim, a gente que não tem um conhecimento, achar que é um negócio bem mais simples, uma coisa que você, qualquer criança, mas é complexo e tem que ter um momento de estudo e todo esse trabalho, saber fazer a coisa, né? Pois eu estou... Sabe, Igor, vou deixar você falar, se você quiser falar um pouquinho, fale. O pior, que eu até tinha comentado com o Bosco nos bastidores ontem mesmo, falando, Bosco, eu vou deixar que a entrevista de amanhã você conduza basicamente sozinho, né? Porque eu cresci vendo Matinha. Matinha é a forma como nós de casa chamamos. Para quem não conhece, sabe, ele é meu tio e irmão. Você estragou, rapaz, agora ninguém vai mais levar. Ele é meu tio e irmão porque, assim, a mãe dele, que é minha avó, Maria do Miragem, foi quem realmente me criou desde que nasci. Então eu cresci vendo desenhar, cada dia, cada arte que ele fazia, né? Ele melhorar a cada arte que ele realizava ali, se surpreendia, ele se surpreendia a si próprio e também nos surpreendia.
E como ele disse no início, né, ele também já teve que trabalhar com lápis de cera, que são as imagens coloridas. Inclusive lá em casa tem algumas dessas artes ainda desenhadas por ele lá em 2002, por aí, ou 2000, mais ou menos nesse tempo. Mais uma curiosidade que talvez as pessoas queiram saber, eu já sei a resposta e sei basicamente, mas que Bosco não fez. Com quantos anos você fez o seu primeiro desenho de alguém, de uma pessoa? Com quantos anos você rabiscou ali e fez a primeira foto de uma pessoa? E quem foi essa pessoa? Eu tinha, na realidade, 15 para 16 anos, quando eu fiz o meu... Não, era 20 anos. Já estava com... Porque quando eu comecei, na realidade, a me desenvolver na arte do desenho, eu comecei com um desenho de gibis, de história em quadrinhos. Isso com quantos anos? Quando eu comecei a rabiscar, eu tinha uns 8 anos de idade. Pronto. Mas só que eu só passei mesmo a me dedicar a aprender mesmo o desenho depois, a partir dos meus 11 anos para os 12 anos. Aí foi que eu comecei mesmo, de fato, a me dedicar. Porque também antes eu era bem criança, muito pequeno, não tinha muito foco para isso. Uhum. A partir dos 11 para os 12 anos foi que eu comecei a me dedicar, desenvolvendo no trabalho de gibis, de história em quadrinhos, personagens, né, de história em quadrinhos. Isso. Então, só no ano de 1995, Igor tinha 5 anos de idade, foi que eu comecei a trabalhar a copiar, fazer fotografias de pessoas, fazer autorretrato. E o meu primeiro trabalho que eu fiz, a primeira tentativa, né, foi uma foto da minha mãe. Eu tenho esse desenho guardado comigo até hoje. Sim. Se é que eu não perdi no meio dessa mudança agora, mas eu tenho ele, eu estava com ele guardado até esse dia, mas acho que está guardado. Então esse para mim é uma relíquia. Foi minha primeira tentativa de trabalhar o desenho realista, né? Que é o que é desenho realista ou desenho hiperrealista. É aquele desenho que você olha e você tem a sensação de que não está vendo um desenho, e sim uma fotografia. Isso se chama desenho realista ou hiperrealista, que é o trabalho que eu faço hoje. Quando eu comecei, eu não comecei com o realismo, né? Era trabalho mesmo que envolvia, por exemplo, o trabalho que não envolve realismo é aquele que tem traços, contorno, que é o caso de personagens de história em quadrinhos. Você vê que são personagens que eles têm traços, né? Contorno. Né? Isso. Então isso não envolve realismo. O realismo é aquela imagem, um desenho que você faz, que você não vê traço de lápis. Não existe nenhum traço, contorno, você não percebe que aquele foi trabalhado a lápis. Porque a maioria dos desenhos não tem isso, né? Esse contorno. Então aquele que não tem o contorno, que a gente pensa que é fotografia... É o desenho realista ou hiperrealista, que é a técnica que hoje eu trabalho. Eu não comecei com realismo, mas depois foi que eu passei a me dedicar a aprender essa técnica. Que é justamente essa questão que eu estava falando. É a pessoa começar a ver a imagem de uma forma diferente. No começo a gente vê a imagem com traço. Você, na sua mente, na sua percepção, você olha uma fotografia, mas na sua percepção ali tem um traço contornando, formando o rosto. Mas no realismo não existe isso. São manchas que dão a definição da imagem. Eu já vi vídeos de pessoas que fazem o seguinte. Você faz sei lá, 22. O cara pega, aí do 22 o cara cria um desenho de um bicho, de uma pessoa. Você faz isso também assim ou não? Você não. Que aí é outro estilo, né? Já é uma outra área de desenhos. Outra área de desenho. Transformar riscos, números. O seu negócio é pessoa. Não, mas... Não só pessoas, né? Mas também animais, qualquer coisa assim. Eu copio aquela imagem transformando em algo realista, em algo real, como se fosse também uma fotografia. Que é o meu trabalho hoje. E para quem está nos acompanhando pelo YouTube, Luquinhas conseguiu ali, ele conseguiu alguns imagens do canal do YouTube é o que eu não consigo chamar Maxon. Não, de Matinha. Pode chamar o nome correto. De Matinha, ele vai espelhar aqui para quem está em casa acompanhando, já consegue observar aí. Tem um vídeo aí. Isso. Né, ele desenhando, ele tem um canal do YouTube, que inclusive Matinha pode falar sobre isso depois, quem desejar segui-lo, acompanhar o seu trabalho, inclusive também aulas. Então, para quem está acompanhando em casa agora no YouTube, está conseguindo acompanhar aí alguns momentos, né, ele desenhando o rosto de uma mulher. Para quem está em casa, no rádio é quase impossível ver.
Matias, fala um pouco... Pelo raio não é quase, é impossível. É impossível. Fale um pouco sobre esse canal do YouTube, né? Como as pessoas podem chegar nele, se inscrever lá, lhe acompanhar. É interessante. Enquanto ele fala aí, a gente fica ali acompanhando. Eu estou interessado muito no bate-papo, porque eu estou aqui falando com ele, mas estou pensando no meu neto. Porque ele... por sinal, ele tem um e-book, tanto em PDF quanto impresso também, para quem deseja adquirir. Depois ele pode falar sobre. Ele vai fazer 8 anos agora, próximo mês. Mas ele já faz os desenhos. Tá melhor, pra você ter ideia, quando ele começou, para hoje, melhorou bastante. Ele fica vendo a imagem. Agora ele desenvolveu uma técnica, que eu não sei se foi ele desenvolveu ou ele viu. Acho que ele viu que ele bota o celular, bota em cima do copo, aí ele fica vendo a imagem no papel e vai copiando. Eu não sei como é que ele faz aquilo. Eu sei que um dia eu ouvi ele fazer esse negócio. Até eu fiquei surpreso. Mas ele tem a tendência. Eu acho que eu não sou especialista em desenho, não, mas acho que ele tem a ver para isso. Eu sou cara que eu sou fã da arte, não importa qual arte. Foi arte, eu sou admirador e eu incentivo bastante. Que é legal, né? Essa técnica que seu neto ele usou, ele está refletindo a imagem do celular através da água do copo para o papel. Né? Ali ele vai tirar o traço. Né? Muitos desenhistas profissionais hoje, para tirar o esboço, porque a gente sabe que para trabalhar um desenho, a gente tem que riscar um esboço. A gente faz um esboço inicial para depois começar a trabalhar a formação dessa imagem. Alguns desenhistas usam uma chamada mesa de luz, que é onde ele vai copiar o traço, o esboço da imagem para poder começar a desenhar. Eu nunca usei esse método, mesa de luz e nem decalque, que é outro método também que tem de se traçar esboço. Eu sempre usei o esboço fazendo a mão livre mesmo, que o povo chama o esboço a olho, né? E hoje o método que eu uso é o grid, que é aquele esquadrejado. Eu esquadrejo a folha todinha, a imagem, para me traçar o esboço a partir desse método do grid, né? Chama de grid ou algumas pessoas chamam grade. É o grid. Facilita, né? Para mim traçar o esboço para que esse esboço desse rosto saia exatamente nas proporções exatas, para não perder as proporções. Porque quando a gente faz a mão livre, sem usar o grid ou qualquer outro método, por mais que saia exatamente ali parecido como está na imagem, mas às vezes as proporções não ficam 100% exatas. Mas usando o grid você já consegue traçar com as proporções exatas. E o canal no YouTube, né, para a pessoa me encontrar no YouTube, é Maxson Fernandes Artes. Aí encontra meu canal. O Maxson é M-A-C-S-O-N. M-A-C-S-O-N. Maxson Fernandes Artes. Nesse canal do YouTube, ele tem vídeos que são voltados como aulas, são videoaulas, na verdade tem várias videoaulas, né? Eu justamente mostrando como fazer determinadas técnicas, seja a técnica de cabelo, sombreamento, definição de luz e sombra, de rosto, tudo, como trabalhar um olho realista. Bom, tem várias aulas lá no meu canal. Eu criei um curso online, só que por conta de falta de tempo para me trabalhar com esse curso e recurso, eu acabei trancando esse curso. Eu abri um curso online também, onde eu ensino essa técnica que eu trabalho. E com relação aos materiais, que até estava se falando, para desenhar, por exemplo, um desenho a grafite, imagina-se que usa-se apenas lápis ou uma borracha, né? Mas são tantas ferramentas. Lá em casa eu tenho um kit, são várias ferramentazinhas, que inclusive eu acho que não sei se no canal se eu tenho algum vídeo mostrando, mas no curso tem. Quais são os materiais que são utilizados para trabalhar um desenho realista? São várias ferramentas. Além de lápis, precisa trabalhar com lapiseiras, também com numerações diferentes. Eu uso 2 numerações, que é 0,3mm e a 0,5mm. Que são para trabalhar detalhes pequenos, minúsculos, às vezes também fios, pelos minúsculos, aí eu uso essas lapiseiras. Aí tem canetas borracha, que é para trabalhar detalhes de textura de pele, às vezes também fios de cabelo, para trabalhar diversos detalhes. As borrachas são usadas não para apagar erros, até porque não tem como errar, né? Essas canetas borrachas são usadas justamente para trabalhar detalhes no desenho. Às vezes definir mais intensidade de luz em determinadas áreas, né? Onde tem mais brilho de luz, usa-se caneta borracha. E também usa
Outras ferramentas, extensores de lápis. Quando o lápis está ficando curtinho, aí fica ruim de você trabalhar com ele. Aí tem um extensor que você coloca ele, você usa até o lápis ficar desse tamanho, ó, com o extensor. Porque ele dá apoio de você pegar ele. Aí tem também boleador, que é uma ferramenta que tem uma ponta de metal, que é usada, eu não costumo usar, não gosto. Mas muita gente gosta de usar. Que é às vezes para usar para definição de fios de cabelos e pelos brancos. Quando você usa o boleador, essa ferramenta ela tem por objetivo causar um risco em baixo relevo no papel, que quando você vem com o grafite por cima, ele fica em destaque. É para se trabalhar fios brancos, usa-se boleador. Eu não costumo usar muito, porque eu prefiro algo mais natural, o caneta borracha. E eu desenvolvi essa técnica também de trabalhar, deixar fios claros e pretos escuros ao mesmo tempo usando o lápis. Eu desenvolvi essa técnica, consigo destacar fios claros e escuros sem precisar dessas outras ferramentas que é o boleador. Aí vem o que é que se usa também para a questão da aplicação do grafite no papel, espalhar. Usa-se também esfuminhos, papel higiênico ou aquele lencinho de papel, papel higiênico tem que ser aquele folha dupla, aquele bem macio, e o esfuminho. O que é um esfuminho? É uma ferramenta parecida com um lápis, só que é um rolo de papel prensado, né, compridinho, que é usado para espalhar o grafite também. Isso tudo tem no mercado para vender? Tem, só que só encontra pela internet esses materiais, porque esses materiais de desenho, né, todos eles são importados. Sim. Não são produzidos no Brasil. Principalmente lápis e papel. Por exemplo, os que eu uso, os materiais que eu uso, são todos materiais importados. Eu uso papel alemão e lápis alemão e japonês, que por sua vez são materiais bem caros. Então, para trabalhar com desenho profissionalmente, tem um custo alto. Ô Marcos, só para o teu canal é Marcos Fernandes o quê? Artes, que eu quero ver aqui, eu tô para poder ver aqui. Pronto, enquanto o Bosco pesquisa lá, Luquinhas conseguiu ir lá no Instagram também dele. Já encontrei aqui. Pronto, e lá está o primeiro desenho que ele fez, isso em 95. Quem está nos acompanhando pelo YouTube consegue ver, né? Ele colocou lá a imagem de mamãe. Já me inscrevi. Certo? Essa daí, dê uma pausa aí, Luquinhas, por favor. Esse foi o seu primeiro desenho, em 1995. Não é isso? Observe que tem traços, né? Tem linhas, né? E esse outro já é agora, recente, que é justamente esse vídeo que estava passando você desenhando. Pra você ver, né? Estou olhando aqui E além desses, bem rapidinho, tem outras também. Pode espelhar aí, Luquinhas, por gentileza. Hoje nós estamos igual a Rede Globo, viu? Tudo a vivo, a tempo e a hora. Várias outras artes também que ele já desenhou, de grandes artistas, jogadores, enfim, né? Eu tô vendo aqui o do menino, E Luquinha tá espelhando o Instagram dele. Aí Ratinho, apresentador Ratinho. Volta aí pro Ratinho. Aí. É uma foto, né, bicho? Exato. Também tem detalhes, rapaz. Tem Ronaldo, o jogador, Ronaldo Fenômeno, né, que chama. Essa foto foi de um jogo da Copa de 2002. Foi no início da partida de uma Copa de 2002. Então, para quem está acompanhando pelo YouTube, isso. Né, tá acompanhando um pouco do trabalho de Maxson. Instagram, seu Instagram, Matinha. É @maxon.artes. Mostra esse relógio aí, só para Bosco ver também, quem está em casa, relógio, mais acima um pouco, acima. Pode girar para baixo. Deixa aí. Isso, olha esse relógio, Bosco. Temos também lá em cima. Você olhando, você já assim, aí foi uma foto. Abra branco, né? Abra essa rosa aí, Luquinhas. A rosa. A flor. Só para avisar aqui os nossos ouvintes, se você tem um celular, você pode entrar pelo YouTube, aí você vai ver também o trabalho dele. A rosa, os detalhes, as gotas d'água, as pétalas, enfim. A gente vendo assim, não, isso aqui não foi no grafite, não foi uma pessoa que fez. Ele tirou a foto preto e branco, tá dizendo que desenhou. Exatamente, né? Quem não conhece, né? Pronto. Aí, Matinha,
Eu queria me chamar Marcos, mas não consigo. Não, pode chamar. Não, é Matinha? Eu vou chamar também. É o apelido de casa. Pronto. Revista 365 Arte mais Zen. Então, no ano de 2022, uma empresa japonesa, né, lá de Tóquio, que é uma editora de revista de arte, então eles me encontraram lá no Instagram e me mandaram um chat lá me convidando para divulgar minha arte nesse edital, dessa revista, que ia sair justamente em abril de 2022. Bom, aí eu falei com eles, conversei, eles disseram que era uma divulgação gratuita, não ia precisar cobrar, né, nada, não ia precisar pagar nada para fazer essa divulgação do meu trabalho. Então é assim, essa revista, essa empresa japonesa, eles todo mês, eles estão pesquisando artistas no mundo todo. Eles vão pesquisando, né, o Instagram, o trabalho desses artistas, e vão convidando artistas para divulgar nessa revista. Claro que o objetivo deles é vender o trabalho deles, né, a revista. Uhum. Só que eles estão divulgando o trabalho dos artistas em todo o mundo, justamente para tornar mais conhecido. Então eles me encontraram e viram que a qualidade do meu trabalho e me fizeram o convite para mim divulgar meu trabalho. Então eu divulguei o meu trabalho nessa revista, mandei uma biografia, né, um resumida, porque se fosse contar um pouco mais ia ser bem longa a biografia, né? Aí mandei uma biografia, como eles pediram, e algumas fotos dos meus trabalhos, no formato em que eles pediram, que era para eles fazer a edição lá na revista. Aí eu fiz essa entrevista lá, mandei minha biografia, né, falando um pouco sobre mim e meus trabalhos. Eles divulgaram na edição de abril de 2022. Só que todo ano, cada edição que eles fazem, que convida aqueles artistas, eles também fazem lá tipo um concurso para selecionar os melhores do mês. Entre esses, dos 10 melhores selecionados, 6 eram escolhidos para a votação dos jurados lá. Tem uma equipe de jurados, pessoas que entendem de arte, né, que vivem de arte. Só que desses 6 melhores da edição do mês, eu fiquei em terceiro lugar entre os 3 melhores da edição de abril de 2022. Aí eles publicaram minha arte numa segunda edição, que é a edição especial, lá destacando os meus trabalhos e também um certificado lá mostrando como que eu fiquei em terceiro lugar entre os melhores da edição do mês de abril. Bom, para mim isso foi uma surpresa, né? Porque é a primeira vez que você participou, né? Então você não trabalhou para disputar uma... Não, eu nem sabia que tinha, né, essa questão lá que eles faziam um concurso para escolher os melhores do mês daquela edição. Eu fiquei entre os 3 melhores, entre artistas do mundo todo, né, que eles convidam. E também cheguei a ser convidado por empresas que divulgam, que fazem exposição de arte. Eu fui convidado para expor meu trabalho em Louvre, lá no Louvre, em Paris, o museu mais famoso do mundo. Né? Eu não fui por falta de recursos financeiros, porque precisa de muito dinheiro para ir. Porque aí, no caso, você tem que ter a viagem, lá tem que ter hospedagem, eles só fazem convidar e você tudo por sua conta. Essa empresa, eles me convidaram de novo esse ano. A dona da empresa, essa empresa é bem conhecida, já teve na TV Globo já algumas vezes. E todo ano eles organizam exposições, tanto no Rio de Janeiro como em Paris. Todo ano tem, lá no Louvre, em Paris. Aí eles ficam buscando artistas também pela internet para convidar para expor o trabalho. Então a mulher, a dona da empresa, ela viu meu Instagram, olhou lá, verificou, aí me mandou uma mensagem. Eu até conversei com ela pelo WhatsApp. Ela é brasileira ou brasileira, ela é daqui do Brasil. Só que ela é uma empresa grande que organiza exposição de arte. Aí ela ligou para mim, a gente conversou no WhatsApp tudo, ela perguntou como que era a minha situação financeira, eu falei para eles, bom, minha situação financeira não é nada boa. Ela explicou, Marcos, é o seguinte, é porque a nossa empresa, ela é uma empresa privada, ela não tem nenhuma ligação com nenhum tipo de órgão público, de governo. Então todas as despesas envolvidas por parte da empresa, e com relação aos expositores, eles que têm que arcar com suas despesas da viagem. Aí a gente não pode fazer nada por você. Disse, eu ficaria muito feliz de poder participar de uma exposição dessa, mas infelizmente as minhas condições financeiras não dá. Não dá. Porque para ir para a Europa, provavelmente ficar uma semana, tem que ter pelo menos em média, no mínimo, em 50 mil.
porque as despesas são muito altas. Né? Hotel, tudo, diária de hotel nesses lugares são caríssimos. Né? E para nós brasileiros, isso é cara porque o euro é mais valorizado do que o real. Então, no caso, um euro hoje está, acho que é mais de R$100, uma coisa assim. O euro é mais forte do que o próprio dólar. Então, realmente fica a coisa que para nós 50 mil é muito, para eles é pouco. É uma balelazinha. Sei lá, a diferença de, para eles fosse equivalente a uma estadia normal aqui, que a gente vai ali, num hotel bom, que gasta o quê? R$5.000 ou por aí, no final de semana, né? Só que para eles para nós, para ir para lá, eles vêm para cá, não, eles vêm como reis, sabe? Mas daqui para lá a boca é quente. O nome da empresa é Vivemos Arte. E agora, no início do ano, eles mandaram e-mail de novo para mim, fazendo um convite para mim participar da exposição de novo. Lá em Paris, no Louvre. No Museu do Louvre, lá em Paris. Onde fica hoje, aquele quadro mais famoso do mundo, de Da Vinci, né? A Mona Lisa. Mona Lisa. O Louvre, ele realmente o mais... Talvez é o maior, mas o mais famoso e onde tem peças... É mais famoso que tem muitas peças importantes e tradicionais de grandes artistas do passado. E tem de todo o mundo, realmente é um negócio. E também a estrutura lá é diferente. Lá, quando o cara foi que criou, remodelou o Louvre, ele fez um negócio bem... Na época, hoje talvez tenha coisa parecida, mas na época era coisa que não tinha, era único no mundo. É um negócio que como se diz, você fazer uma exposição no Louvre, você é top, bicho. Eu conversei com um rapaz que foi com essa empresa, pelo Instagram. A gente trocou umas mensagens lá pelo chat e ele participou, né? Ele teve condição de ir. Aí ele conversou comigo e disse, rapaz, se você pudesse ir, aí você ia ver que a sua vida, em sentido artístico, sua vida ia mudar. Porque lá é outro nível. Então são pessoas, é um local voltado mesmo para a arte, e as pessoas que visitam são críticos da arte, são pessoas que sabem o que é arte. Eu vi uma reportagem, acho que o mês passado, de que o Louvre, ele recebe mais visitantes do que o Brasil durante um ano. O Brasil todo, aqui, os turistas. É o museu mais visitado do mundo, lá. Então o negócio é visto por mundo todo. Você fazer uma exposição lá é aquele negócio, você está no topo do primeiro mundo, bicho. É um negócio que, né? Só em você pensar, pode dizer que só em você receber o convite, a gente se sinta um cara valorizado. Que você não foi porque realmente a falta de condições financeiras, né? Não tem assim a questão de, eu acho que procurasse assim, uma empresa para investir, de bancar, muito talvez até conseguisse. Eu vou só dar uma paradinha aqui, Maxon. Não. Matinha. Porque tem aqui os nossos participantes, então eu acho muito importante também de falar com eles. E, Luquinha, você já colocou os dois apoiadores dos dois grupos, então vai direto, né? Pronto. Amiga Zulita Cardoso, ela botou, bom dia, estamos na audiência. Então, para ela e seu Geraldo Chaves, valeu, obrigado. O Francisco Oliveira também está nos acompanhando, do bom dia, estou na audiência. O Mad Noêmia, acho que você conhece, ele botou assim, não poderia deixar de assistir o JO. Hoje, porém, admiro muito o trabalho desse cara. É muita perfeição, mesmo sendo leiga, mas gosto muito e acho tudo muito perfeito. De todos os trabalhos de Maxon Fernandes, eu amo a de um carrinho. Cachorrinho. Então deve ser, né? Bebendo água na torneira, mais ou menos assim. Então, porque na hora de digitar saiu o carrinho, então você já sabe. Então, para você ter ideia que você tem admiradoras do seu trabalho já, isso é importante. E, sim, vamos lá. Não, no WhatsApp não temos participações, só mandar um abraço para nossa amiga Aparecida Cito Campos. Aqui em Marizal, Bosco, é comum a gente chegar em algumas residências e encontrar trabalhos de Matinha, né? Quando ele para Praia Grande, ele sempre fazia alguns trabalhos aqui para a cidade, alguns também para fora, para a capital, enfim. Mas isso são trabalhos que no decorrer do tempo ele fazia e estava sempre melhorando. Hoje, a qualidade de trabalho de Matinha é totalmente diferente daquela do antes, né? Totalmente diferente.
como eu sempre falo, a cada dia, a cada trabalho que ele realiza, eu mesmo não sabendo, não entendo, não sei nem por onde é que vai, por mais que a família tenha vários, tem Matinha, tem Rodrigo que faz gibi. No caso, você falou Rodrigo. Francisco, você fala, é Francisco de tia Benilda, de Benilda, irmão de Rodrigo. Eu sei, eu conheço. Ele falando de Francisco, eu fiquei naquela dúvida, mas... Tem Francisco... É porque Benilda é irmã de Maria, não? Isso. É porque assim, eu vou usar o nome de 4 aqui, porque cada um com a sua maneira de desenhar. Matinha faz desenhos, autorrealismo de pessoas e animais, enfim. Rodrigo faz gibi, revista em quadrinho. Ele também é um Francisco já pinta com cores, essas coisas também, mas também mexe com gibi, autorretrato, algo do tipo. E Fábio, que é quem pintou... Sim, Fábio é o de Reais da Cruz. Isso, quem pintou lá o teto da loja, da maçonaria, ele já trabalha com tinta a óleo, pintura a óleo em paredes. Eles 4 são os que mais se destacam nessa questão de desenhos. Fabiana desenha muito bem, mas ela nunca quis desenvolver, entre outros da família também. Só que eles 4 se destacam nessas áreas, entendeu? Tem um segmento de pintura, de desenhos, mas cada um seguiu um caminho diferente ali, uma coisa diferente. E você nasceu para perturbar eles, você não sabe fazer nada. Não digamos assim, cada um nasce com seu dom. O seu dom, É verdade, no caso aqui estou eu, na rádio. Falando do povo. Fazer rádio, né? Então assim... interessante. Matinha... Agora, pronto, pegando a sua deixa, no caso você trabalha com desenhos, mas assim, tipo, desenhar outra coisa, assim, você pintar, você usa, sabe, consegue ou não? Trabalho de pintura em parede eu nunca trabalhei. Nunca fiz, porque já é outra técnica diferente, já é outra habilidade. São habilidades que estão de mão dada, de mãos dadas, né? Mas cada uma são técnicas diferentes. Porque quem está de fora e não sabe nem... Pensa que desenha qualquer coisa. Eu acho que a pessoa tem o dom de fazer qualquer coisa que queira fazer, mas não é bem assim não, né? Não. Na realidade, as pessoas que não têm um entendimento mais amplo com relação à questão da área da arte, desenho e pintura, acha que é tudo a mesma coisa, mas não é. Quem trabalha com... Desculpa, é aquela coisa de dizer, faça uma escultura para mim, porque se é que você desenha, né? Então, realmente não tem, é totalmente diferente. Já é técnica diferente. Pintura em tela, pintura a óleo em tela, aquelas pinturas em é outra técnica completamente diferente da do desenho. Então, quem trabalha com desenho, que é o meu caso, ele já não tem aquela técnica de trabalhar numa tela, fazer uma pintura. Se eu fosse fazer, provavelmente eu iria conseguir fazer, porque eu já tenho uma noção. Mas eu não tenho uma técnica, a habilidade, eu ainda não tenho a habilidade para fazer, porque eu nunca pratiquei. Mas aí no caso, se você fosse, digamos, fosse começar agora, seria mais fácil do que quem não tem nenhuma habilidade. Exatamente. Né? Porque quando já se desenvolve a habilidade do desenho, já é o primeiro passo para se conseguir desenvolver aquela outra habilidade. Aí tudo é uma questão de se dedicar e gostar. É a questão do seu neto, né? Por exemplo, ele está começando a desenhar. A gente só desenvolve determinada habilidade quando a gente gosta de fazer aquilo ali. E desenhar, pintar, fazer qualquer outro tipo de, assim, com relação à arte, a pessoa tem que gostar daquilo que faz. Se não gostar, não desenvolve. O segredo é gostar. E ele fica horas e horas desenhando, às vezes, hoje ele está desenhando melhor, mas sempre, desde que ele começou, às vezes era só um traço, ele chegava a me mostrar, legal, eu sempre incentivei. Ele andou pintando as paredes lá de casa. Lá é uma obra de arte, sua casa. A mulher mandou pintar, apagou, velho. Fiquei triste. Foi? Foi. Digo, homem, isso aqui é arte, rapaz. Arte natural. Natural, isso aqui é bonito, o cara fica bonito, fica colorido. Não, mas é aquela coisa ainda de antigamente, que tem que ser tudo pintadinho, bonitinho. E agora tem gente que paga milhões por um rabisco desse aí de artista famosa, o menino aqui faz de graça pra gente. Mas incentivo. Não, mas é porque é incentivo. Não, eu tô rindo. Incentivo e fica bonito. Eu falo porque eu gosto, acho que é legal. Eu acho que vocês viram uma reportagem recentemente, teve uma pessoa que conseguiu vender uma arte. Bom, claro que tem que entender o significado daquilo. Ele pegou uma banana, prendeu com uma fita adesiva na parede, fotografou, conseguiu vender por mais de 30 mil reais essa banana presa com a fita. Pois é. Eu compro por dia 60 mil reais, que eu compro 2 bananas por dia. Eu sei. Não, mas aí é que tá, porque depende, como eu já vi, o pessoal pegar um negócio lá e
Eu vi uma vez na televisão, porque eu não sei por que tinha. Porque Matinha, né? Matinha ele tem cara de quem é normal. Mas tem uns caras que artística é meio perturbado da cabeça. Não, aí se chamam os nerds. O cara botou uma mulher de biquíni num pano branco e jogou tinta nela e deixou ir lá, a performance dela ficava uma arte. Qualquer pessoa. Agora, aí é que tá. Às vezes, para quem não tem o conhecimento, aquilo qualquer um faz. Mas aí para o artista, ele faz, para a gente é normal, mas está usando uma técnica e depois tem uma explicação que se torna. O cara fala, isso aqui, aí explica, o cara fica. Você começa a ver coisas que outras pessoas não veem, né? Isso, exatamente, porque quando a pessoa ele é conhecedor da arte, ele, por exemplo, ele tem uma visão diferente da pessoa comum. Um trabalho desse aí, o cara jogou tinta na moça lá, tudo ficou lá, mas o que é que aquilo está transmitindo? Qual é a ideia, né? Transmitir por meio daquilo ali? Qual o significado disso? Então, tudo tem algo envolvido, mas a pessoa comum, ela chega, olha, não, é algo sem noção, né? A pessoa acha até que é algo sem noção, né? Na época eu era solteiro, só via moça, só. Bosco, são 11h55, a gente tá chegando no final mesmo, já chegamos. Você tem um e-book, né? Tanto PDF quanto também impresso. Só bem rapidinho. Isso, realmente pode falar. Isso. Então, eu desenvolvi um e-book que justamente ele não é um livro que realmente dá um curso, mas é um livro que ensina algumas técnicas e dá orientações com relação a materiais, própria orientação também, qual o benefício que a arte também pode proporcionar para a nossa saúde mental. Nesse e-book também fala, né? Eu busquei conhecimento, fui atrás, pesquisei para colocar nesse e-book quais os benefícios de acordo com a própria Organização Mundial da Saúde. Então tem alguns detalhes que fala da importância, né, com relação aos benefícios da saúde mental, à arte do desenho ou qualquer tipo de arte. Aí, a pergunta que eu faço, como a pessoa consegue esse e-book? Aonde? Olha, esse e-book ele tá, infelizmente agora eu tô tendo um problema lá na plataforma da Hotmart. Só que teve um problema e eu estou tentando resolver, mas eu vou ter que, como eu estou sem computador agora, eu estou sem meu notebook, que nessa mudança eu me perdi, foi tudo, né? Eu vim para cá, como as pessoas costumam dizer, com uma mão na frente e outra atrás, né? Tive que me desfazer de tudo, até meus equipamentos dos meus trabalhos eu me desfiz. Aí agora eu estou impossibilitado de trabalhar com absolutamente nada com relação à arte. Algumas pessoas já perguntaram. Até o curso ficou trancado, né? Porque não pude dar continuidade. Mas o e-book, no momento, não vai ser possível alguém adquirir. Houve um problema lá na plataforma, eu estou tentando resolver. Aí, pela plataforma da Hotmart, né, a pessoa pode adquirir ele. Aí, como que a pessoa entra lá no site, na página, aí tem lá o link para efetuar a compra. Quando a pessoa efetua a compra desse e-book, a editora lá, eles fazem a impressão e manda diretamente para o endereço da pessoa. Ou seja, eu só faço divulgar, mas quem faz todo o trabalho é a empresa lá. Vamos repetir aí. Não é da Hotmart. É da Hotmart. Claro que a pessoa interessada, ela entra em contato comigo para eu mandar a página, página, né, lá a minha página lá da empresa da Hotmart, que é uma empresa de cursos e de vender. Ele está custando quanto hoje esse e-book? O impresso ele está no valor de R$190. E o em PDF? Impresso, né? Em PDF eu estava vendendo a R$25 em formato PDF. E o PDF você vai usando o computador, no celular, né? A pessoa recebe no aparelho celular, no tablet. Deve vir pelo e-mail. No impresso é uma revista bacana. Até pelo WhatsApp recebe também, em formato PDF. O WhatsApp também faz isso. O Matinha. Eu tô íntimo já aqui de Matinha. O rádio é tempo, velho. Infelizmente já o menino já tocou lá, o violeiro já tocou para chegar aqui. Então, agradecer por essa aula de arte, coisa que eu não sabia. E eu sei que tem muita coisa ainda para você passar. Até eu tinha combinado com o Igor para você vir no sábado à noite, mas no sábado à noite você tem compromisso, né? Isso. Então, mas a gente pode fracionar. Depois, quando você regularizar suas coisas, tiver tudo direitinho, funcionando, aí vem aqui de novo, a gente divulga de novo, que eu acho importante. Se tem uma coisa que o Igor já me conhece, é que eu sempre valorizo e apoio, é a questão da arte. Foi arte, eu acho que é super importante. O ser humano não vive sem arte.
Né? Tudo à nossa volta tem arte. Tem né? arte. A própria natureza e criação é uma obra de arte. Muito Isso bem. mesmo, 11 horas e 59 minutos. Repita. 11h59. Valeu, participaram dessa edição, o Igor Fernandes. Bosco Rodrigues. E na sonoplastia ele, o galã da fraternidade. Entrevistado Marcson Fernandes. Lucas Albuquerque, rapaz. Entrevistado aqui o Matinha. Valeu. Então, um bom final de semana, fique com Deus e até a segunda-feira, a partir das 11 horas. E lembrando que terça-feira também tem uma sessão, mas na segunda a gente divulga mais. Até segunda, se Deus quiser. Tchau, tchau. Você ouviu Jornal do Oeste.